iremos entender o que acontecia no casamento judaico. E o que é que acontecia, pastor Genilson? O casamento judaico justamente era o pai do noivo quem saía à procura de uma noiva para o seu filho, assim como aconteceu com Abraão quando enviou o servo dele por nome de Eliezer, justamente para a procura de uma noiva para o seu filho Isaque. E é neste momento que então nós observamos, de acordo com a tradição judaica, que então o pai do noivo ele ia procurar uma noiva para então casar-se com seu filho. E a maioridade justamente em Israel não é como aqui no Brasil. Aqui no Brasil o ser humano completa a maioridade com 18 anos. Em Israel o ser humano completa a maioridade com 13 anos. Ou seja, do primeiro ano ao 12º, ele então ainda é na idade de infância. E do 13º para frente é a idade adulta. E é aqui que nós começamos a entender que era justamente nesta idade de 13 anos que o pai então começava a procurar uma noiva para o seu filho. E é justamente neste momento que quando o pai agora do noivo observava e via uma jovem bonita que tinha justamente aparatos para estar casando com seu filho, o pai então do noivo ele ia à procura do pai da noiva. Ele então conversava com o pai da noiva, estabelecia justamente o encontro do noivo para com a noiva, para justamente firmar este casamento. E era assim que acontecia, como até hoje acontece. E então agora o noivo estabelecido pelo seu pai, sabendo que o encontro estava firmado, sabendo que o encontro estava marcado, o noivo ia na casa da noiva. Só que ele não ia de mão vazia. O noivo ia na casa da noiva para conversar com seu pai, justamente com duas coisas. A primeira coisa que o noivo levava era nada mais nada menos que uma garrafa de vinho. E a segunda coisa que o noivo levava era nada mais nada menos que uma taça para se colocar este vinho. É justamente então quando o noivo chegava na casa da noiva, ele era recepcionado pelo pai da noiva e pelo irmão mais velho da noiva. Ele entrava na casa, chegava na sala, então eles começavam a conversar, colocava a garrafa de vinho e a taça em cima do centro que ficava no meio da sala, e então a conversa começava a acontecer. É nesse momento que o pai da noiva, ele cobrava justamente do noivo o muá. E o que é o muá, pastor Genilson? Nada mais, nada menos do que o dote de casamento. E o que era o dote de casamento? Era justamente quando o noivo pagava pela noiva. O noivo não estava comprando a noiva, não. É porque ele pagando o dote de casamento ao pai da noiva, ele estava mostrando ao pai da noiva que ele tinha condição financeira para poder sustentar a noiva até o dia da partida para a eternidade. Com Deus ou sem Deus, eis a questão. É aqui que nós começamos a entender que então quando ele pagava este dote de casamento, porque todo pai, quando ele cria uma filha, ele jamais vai colocar a filha na mão de qualquer um. Ele só dá a filha na mão daquele que pode sustentar. E é isso que acontecia. Então o noivo pagava o dote de casamento pela filha. E então, agora depois que ele pagava, ele agora pegava então a taça de vinho, pegava a garrafa de vinho e enchia com esta taça. Quando a taça estava cheia de vinho, automaticamente então o pai da noiva chamava pela sua filha. A filha estava ouvindo toda a conversa no quarto, escondida, não podia aparecer ainda. E de repente, quando ela ouvia o pai dela chamando, ela então saía do quarto, ela ia para a sala e ela se deparava então com um pretendente, com o seu noivo. Era justamente nesta ocasião que quando ela olhava para o noivo, ela então ficava agora estarrecida. Por quê? Porque ela não tinha obrigação de casar com ele. Ela só casava com ele se ela gostasse do noivo. Ela só casava com ele se porventura ela se agradasse do noivo. Ela poderia muito bem voltar para o quarto, e se ela não então ingerisse este vinho que estava na taça que o próprio noivo colocou, era ela dizendo que o casamento não estava firmado, que não ia dar certo, que não ia ter possibilidade. Mas se porventura a noiva olhasse para o noivo e gostasse dele, gostasse da aparência dele,
ou estivesse então agora gostando daquilo que eu estava vendo, ela ia pegar exatamente esta taça que estava cheia de vinho, que o próprio noivo colocou, e estaria tomando. Quando ela tomasse esta taça de vinho, automaticamente ela estaria firmando o compromisso, dizendo: eu quero me casar com ele, eu quero viver o resto da minha vida com ele, eu quero morar para sempre com ele. Quem está me ouvindo, diga glória a Jesus. E é neste momento que, quando a noiva tomava a taça do vinho, automaticamente o casamento era firmado. Só que não acontece como aqui no Brasil. Como assim, pastor? Não estou entendendo. O noivo, depois que a noiva aceitava casar com ele, então todos os trâmites eram preparados. Então agora o contrato era firmado, o pai da noiva assinava, o noivo também assinava. Só que ligeiramente o noivo não ia levar a noiva para a noite de núpcia. Não, pastor, não. De acordo com a tradição judaica, o noivo então voltava para sua casa, deixava a noiva na casa do pai dela, e então quando ele voltava para casa, ele ia agora preparar os aposentos. Para quê? Para justamente então ter uma casa para morar. Já dizia minha avó que todo aquele que casa quer casa. Quem já ouviu essa expressão aqui, levante a mão. Graças a Deus que não só tem eu de velho aqui. Quem casa quer casa. Agora imagine comigo que quando então ele voltava para sua casa, ele ia preparar os aposentos, ele ia preparar a casa. E a casa, como todo oriental sabe, que ele é muito cauteloso, ele é muito então sincero naquilo que ele gosta de fazer. E ele então ia preparar uma casa bonita, uma casa de boa aparência. Não era qualquer casa, não era uma casa qualquer, era uma casa boa, uma casa bonita, uma casa bela, para poder colocar sua noiva, porque a noiva não era qualquer uma, a noiva era escolhida a dedo, a noiva era decente, a noiva era santa, a noiva era separada. Aí então ele ia para casa. Depois que a casa estivesse pronta, aí agora o noivo ia na casa da noiva para poder buscar a noiva. Meu pastor Jacques, é aqui que eu começo a entender que quando então Jesus ele está conversando e dando as últimas instruções para os discípulos, ele disse: eu vou para o meu Pai, só que eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou então enviar o outro Consolador. E quando eu for para o meu Pai e enviar o outro Consolador, eu vou para o meu Pai, mas vou preparar-vos o lugar. Oh glória! E quando a casa estiver preparada, eu vou voltar, para que quando eu voltar, eu quero que aonde eu estiver, estejais vós também. Oh glória! Jesus então foi para o céu preparar lugar. E o que mais me chama a atenção, o que eu mais me alegro, meu pastor, nessa noite, é que a casa já está pronta, a casa já está preparada. Oh glória! A casa já está pronta e já está preparada. Agora deixa eu lhe dar uma boa notícia nesta noite para você da glória. A casa já está pronta, a casa já está preparada. Aqui nós temos que pagar os impostos. E quais são os impostos que nós temos que pagar? Nós temos que pagar água, a BRK. Nós temos que pagar energia à Equatorial. Só que lá em cima não vai precisar pagar nem água nem energia. Por quê? Porque lá a Bíblia diz que a água corre debaixo do trono. Já era para ter dado glória. Oh, aleluia. A Bíblia diz que lá também quem vai iluminar o lugar é o próprio Jesus de Nazaré com a sua glória. Quem pode adorar? Aleluia. É neste momento Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, e aonde eu estiver, eu quero que estejais vós também. Jesus então preparou o lugar, e a Bíblia diz qual é a rua que nós vamos morar. Deixa eu lhe dar uma informação. Já tem gente chorando aqui porque Jesus está falando: meu pastor, a Bíblia dá uma informação, a rua que nós vamos morar. Outra coisa, o condomínio lá é fechado. Aleluia. O condomínio é fechado, lá não entra ladrão, lá não alabacalabantaraia sai. Pegue na mão de quem está do seu lado, segura a mão dele, pega a mão dela, diga para ele: guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa, porque está garantido o condomínio fechado para você morar. Oh glória! Está garantido o condomínio fechado para você habitar. Diga para ele: está garantido o condomínio fechado para você morar. Não vai pagar água, não vai pagar energia, não vai. Sabe quem é a proteção 24 horas? Urabacalabaxúria. É o anjo com espada de fogo desembainhada. Não tem quem possa impedir, e não tem quem possa entrar lá, porque
porque você está guardado pelas mãos do Onipotente. Ora, calaçúria. É nesse momento que nós começamos a entender que tudo está pronto, tudo está preparado. Daqui a pouco, oh glória, daqui a pouco o noivo vai vir buscar a noiva. Daqui a pouco o noivo vai vir buscar a noiva. E quando ele vem buscar a noiva, ele vem buscar a noiva de uma forma tremenda. Ele vem buscar a noiva de uma forma especial. A noiva tem que estar adornada para o dia do casamento. A noiva tem que estar preparada para o dia do casamento. Parece que eu estou vendo. O noivo vai vir buscar a noiva. E a noiva vai ter que estar pronta. A noiva vai estar preparada. É aqui que nós